Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Abril, mês de conscientização da saúde e segurança no trabalho. Muito obrigado a você que nos acompanha. Vamos tratar desse assunto a partir de agora. Vai valer muito a pena você estar com a gente, porque é informação, é conteúdo relevante para você. Você que trabalha, como é que você lida com a segurança e com a saúde no seu trabalho? O mês de abril é dedicado, portanto, para a gente tratar e discutir sobre esses assuntos. Nós vamos pautar aqui no Metabase na Cidade esse assunto. Então, você já se inscreve, ative o sininho para você ser notificado sempre que a gente entrar com um conteúdo novo como esse. E hoje aqui 2 convidados muito especiais, e eu já chamo a sua atenção para a participação de um desses convidados que faz parte, é membro da diretoria do Metabase, e tem uma história, e que história para contar para vocês. Senhoras e senhores, a partir de agora, no Metabase da Cidade, Mário Neto, nosso convidado, estava bem sumido, está de volta o Mário, e o Antônio Marcos Neves, nome de artista, Antônio Marcos, o Dentinho, conhecido Dentinho, membro também, aí faz parte da diretoria, hoje nos dá a honra da sua presença. Nós vamos falar sobre segurança no trabalho, e que história interessante, que história importante tem o Dentinho. Vai dividir com a gente aqui nesse mês, Mário, que trata aí da segurança e saúde do trabalho. E o Metabase sempre atento a tudo que está acontecendo. Vamos discutir, vamos jogar a luz nesse assunto, né? Tudo bem? É isso aí, né, Návio? Satisfação estar aqui mais uma vez, né? Cumprimentar todo mundo aí que nos acompanha, essa grande audiência que a gente tem. Né? Agradecer aí, né, por ter mais esse tempo aqui. E falar de um assunto tão importante, tão relevante e que o Sindicato Metabase atua de maneira tão forte, né, que é a saúde e a segurança do trabalhador lá no desempenho das suas atividades. Pois é, e o Dentinho faz parte já da diretoria já faz algum tempo, ele vai contar um pouquinho dessa história, como é que ele veio, né, ser diretor do Metabase, mas antes, um histórico do Dentinho enquanto trabalhador. E o Dentinho sofreu um acidente lá no dia 20 de julho de 2004, né? Isso. Um fatídico dia. E o que você pode estar falando para a gente, o histórico seu até essa data e o que mudou dali para frente? Dentinho, seja bem-vindo, tudo bem? Bem, boa tarde a todos os ouvintes, né? E o Návio Leão, o Mário e o Tiago. Sim, eu sofri um acidente de trabalho dia 20 de julho de 2004. Aí foi fazendo um tratamento, fazendo cirurgia. Só que devido à negligência médica e negligência da empresa, eu fui ter que amputar o braço em 2007. Então fiquei 3 anos pelejando, fazendo tratamento, indo em vários hospitais. Fui para Uberlândia, fui para São Paulo, Ribeirão Preto. Fui até Belo Horizonte e Brasília. E entre idas e vindas, então, 3 anos até ser feita a amputação. 3 anos até fazer a amputação. Só que aí, devido ao gravamento das lesões, eu fiquei ainda pelejando, tentando ver se podia recuperar o braço ou não. Só que aí, devido à infecção, foi muito forte e não teve recurso. Acabou realmente tendo que ser amputado. Acabou tendo que ser amputado. E o impacto psicológico, né, Mário, é o que a gente observa, é o que, né, pelo menos assim, o que a gente vê é mais forte ainda. Tem esse impacto físico, claro, não tem como mensurar isso, mas associado e aliado a isso ainda vem o impacto psicológico, né? É isso aí, né, Nave? Essa questão do acidente de trabalho, né? Por isso que a gente
né? Está sempre buscando fazer visitas de segurança, participando das reuniões de CIPA e de CIPAMIN. E é uma coisa que a gente sempre fala nos momentos que a gente está lá para defender o trabalhador, né? Naquele momento que a gente chama de investigação do acidente, que é saber as causas, o que aconteceu, para que aquilo não aconteça de novo. Porque, assim, qualquer penalidade que a empresa sofreu, que qualquer outra pessoa sofrer, ninguém sofreu um dano maior do que o Dentinho nesse acidente dele. Então, assim, por isso essa importância da conscientização do trabalhador, que a segurança dele precisa estar acima de qualquer coisa, né? Porque o acidentado sempre vai ser o maior penalizado, seja com o dano psicológico, que às vezes é irreparável, e a sequela física também, né? Que a gente tem aqui o exemplo do Dentinho, essa sequela física que ele vai carregar aí pro resto da vida. E daí a importância de se falar sobre o assunto, se discutir e fazer isso que o Metabase está fazendo, né? A gente sempre trabalha essas pautas e eu gosto sempre de estar colocando isso, né? Em conversa com o presidente Diego, ele priorizou assuntos de relevância que impactam não só a vida do trabalhador, mas da sociedade como um todo. E nesse caso, não impacta, acaba não impactando só a vida do trabalhador, da família como um todo, né, Dentinho? No seu caso especificamente, como foi lidar com isso? Meus meninos eram pequenos, eu tenho um casal de filhos, eu não gostava muito de que eles ficavam muito próximos de mim, para eles verem a situação que eu estava, de ter perdido o braço. O impacto na vida conjugal também foi muito forte. Só que, graças a Deus, minha esposa sempre esteve do meu lado, está até hoje, graças a Deus. E a gente veio sofrendo ataque psicológico de pessoas que conviviam com a gente, tanto família quanto amigos, foi também um pouco afastando. Isso prejudica o trabalhador, claro, né, quando ele sofre um tipo de acidente. E também eu cheguei a um ponto que eu estava em tratamento, e tinha que amputar, os médicos falavam, tem que amputar o seu braço, só que nós não faz esse serviço. Que pode, você já está com infecção, ela pode agravar e você vinha até a falecer. Aí eu cheguei a um ponto, em 2006, o psicólogo estava bem abalado, deu mesmo pegar a faca na minha casa e fiar debaixo do sovaco para cortar bem aqui em cima mesmo. A minha menina, que tinha 5 anos na época, eu não sei não que ela arrumou a força, foi Deus que deu a força para ela me segurou. Olha só. Aí, depois disso, 2 dias, minha mãe, meu irmão e minha esposa me levou no psiquiatra. Pois é, diante de uma realidade como essa, o Dentinho esteve com um psiquiatra, que é importante também. Pessoas que sofrem traumas sérios e graves como esse, é importante ter esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E o Dentinho, ao ir no psiquiatra, ele ouviu, né, algo do psiquiatra que eu gostaria que ele dividisse isso também com você, com a nossa audiência. O que o psiquiatra disse para os seus familiares que estavam te acompanhando, o Dentinho? Primeiro ele falou para minha mãe, para meu irmão e minha esposa, assim, que eles falaram que eu estava ficando doido, né? Que eu queria cortar o braço. Olha, doido não está, doido somos nós. Para pensar que ele está doido, porque a dor que ele está sentindo, vem os psicológicos que ele está passando, e ele ainda está firme, forte, está vivo, em pé, isso é um milagre. Aí ele pegou e deu relatório para os médicos, autorizando, assim, se não amputar o braço dele, a situação que ele está, ele vai tentar de novo, e vai até uma hora que ele conseguir, através conseguindo contando o braço sem ser legalmente. Legalmente quer dizer, dentro do hospital, com todos os aparatos médicos. Realmente uma situação que choca a gente assim, ao ouvir, mas é muito importante ouvir e com essa naturalidade. O Dentinho, você presta um serviço social muito grande ao dividir, ao ter coragem para estar expondo isso, né, algo tão pessoal, algo tão forte, aqui com a nossa audiência, né, com todo mundo que está nos acompanhando. E isso é muito importante, né, Mário? Porque isso dá voz para alguém que viveu um problema tão sério quanto esse e serve, claro, para todo mundo
né, exemplo para todo mundo estar consciente diante de uma realidade como essa. Né? Com certeza. Para nós, o relato do Dentinho ele é muito rico, porque ele traz a reflexão, né, da gravidade, da falta, às vezes, de observar nas atividades do trabalhador ali na empresa, nos trabalhos que ele executa, da não observação, né, dos riscos, das normas de segurança, daquilo, né? O trabalhador ele não pode deixar se submeter a nenhum tipo de pressão. Se ele acha que um trabalho é arriscado, não executar. E a coragem do Dentinho de entregar esse relato, né, de tudo que ele passou, de estar aqui hoje, né, e depois disso tudo, ele ainda conseguir, né, entrar para o movimento sindical. Hoje ele representa trabalhadores, né, atua nessa área de segurança, está sempre participando de reuniões de CIPA, de CIPAMIN, sempre falando com as pessoas aqui no sindicato. O enriquecimento desse relato do Dentinho para que outras pessoas, né, possam evitar esse tipo de situação, essa é a importância da gente estar aqui hoje nesse bate-papo. Né? Eu acho que o serviço social que o Dentinho presta aqui para a nossa grande audiência hoje é algo muito enriquecedor. É verdade. E, Dentinho, sobre a visão que você tinha até, né, ter o acidente e o que aconteceu depois de tudo que aconteceu com você? A visão que eu tinha antes de ter acontecer o acidente, era trabalhar, mostrar, fazer minhas atividades sem percepção de vou fazer isso aqui hoje, sem autorização de papel, de PPT, sem nada, tenho que fazer, eu vou fazer isso. Não pensava, não vou acidentar, eu sempre pensava nisso. Devido ao acidente, após o acidente, depois eu fiquei afastado até 2009, eu voltei a trabalhar. E aí, candidatei para a CIPA, vendo os anseios dos trabalhadores dentro da fábrica, eu interessei a fazer o curso de técnico de segurança. Para que a visão do trabalhador dentro da empresa também, enquanto o técnico de segurança está ali para prejudicar ele. E não é. Ele está ali para ajudar ele a não ter uma lesão leve, ou uma lesão moderada, uma grave, até uma fatalidade. Que na visão do trabalhador, o técnico de segurança, ele está ali para ele sofrer gancho, para ele pegar ter dia afastado, ou então, eu estou usando o EPI adequado, sempre tenho que olhar isso. O técnico de segurança também te ajuda. Eu sempre falo, hoje em dia, que o técnico de segurança ele é uma mãe para o trabalhador dentro da empresa. Ele está ali para proteger a identidade física dele, não para prejudicar ele. E nesse intervalo, quando eu fiquei afastado, eu tive uma coisa muito boa também, que o sindicato não estava sabendo, Metabase, era o Arnaldo que estava, que também, os meninos não estavam, o Mário, o Diego, o Danilo, não sabia do meu acidente. E aí eu estava no hospital na SAET, muito ruim, meu irmão veio e procurou aqui, ele não sabia. Aí foi quando que ele foi lá, que ele ficou sabendo, que ele tomou a par o que no sindicato hoje, Metabase faz, começou a fazer antes, comigo, que ajudou bastante a empresa começar a ver com outros olhos, começar a me dar assistência médica. Despertou aí. Despertou aí. O que o sindicato faz hoje é excelente. Naquela época não tinha esse tanto apoio do sindicato ao trabalhador. O Mário foi uma coisa muito importante. Quando tem um acidente de trabalho, nós é acionado, mesma coisa que nós faz, ir lá na empresa, saber qual o motivo, na onde acidentou, como é que está o acidentado, que é o trabalhador, e muitas das vezes também, o trabalhador mal chega aqui no hospital, está um representante do sindicato Metabase para lá, para apoiar e dar apoio para ele e defender o que for necessário. Quando se fala em atuação sindical, às vezes muita gente deturpa isso, levando para um lado, mas ao ouvir esse depoimento, é aí que a gente entende, compreende o que de fato é uma atuação sindical forte e que vai realmente de encontro com o anseio do trabalhador, né, Mário? A atuação sindical nessa área de segurança ela é tão importante, Navi,
Acho muito bom você levantar essa questão, porque muita gente tem ranço de sindicato, né? Sindicato é uma palavra assim, e a maioria das pessoas que tem essa certa aversão ao sindicato nunca foi, às vezes, representado por um sindicato, né, de verdade. Praticamente todos os nossos acordos coletivos, que é a lei que rege o trabalho, né, do trabalhador lá na empresa, tem uma cláusula que, a partir, né, de situações como essa que o Dentinho enfrentou, que é a cláusula do direito de recusa. O trabalhador ele tem garantido o seu direito a recusar, né, exercer uma atividade que ele considere perigosa. Então isso está estabelecido nos nossos acordos coletivos. O trabalhador ele não pode ser penalizado de nenhuma maneira se alguma atividade que ele entende que pode prejudicar a sua saúde, pode trazer algum risco à sua vida, ele avaliando aquele risco, ele pode ali chamar o seu superior imediato e falar assim, essa atividade aqui eu não estou me sentindo seguro para realizar essa atividade, então eu não vou realizar essa atividade até que essas condições sejam melhores avaliadas. Isso graças à atuação sindical forte, é um sindicato representativo e que tem muita força para colocar ali no acordo coletivo uma cláusula como essa. É muito importante a gente estar abordando esse assunto e da forma que estamos fazendo aqui, esse mês de abril, abril verde, o mês de conscientização da saúde e também de segurança do trabalhador, o Sindicato Metabase jogando luz nesse assunto, conscientizando não só os trabalhadores, e a gente fica feliz em saber, em ver que não só os trabalhadores acompanham, mas cada dia que passa a audiência aumentando mais, os familiares também, e esse depoimento que o Dentinho hoje, né, dividiu conosco aqui é muito importante, esse apoio da família, mas o apoio também das entidades que representam os trabalhadores, né? No caso, a empresa, o próprio sindicato, que o Dentinho experimentou isso na pele, não teve isso, né? E eu fiquei pensando, Dentinho, depois de todo esse processo, como é que foi voltar para a empresa, ali aquela insegurança, se você vai continuar, vai ser demitido, como é que foi lidar com isso? Aí depois é que veio a CIPA e veio o curso de técnico de segurança do trabalho, né? Mas o psicológico, ele fica realmente abalado, né? Quando eu voltei a trabalhar, que o INSS me chamou e falou assim, ó, a partir da manhã você volta para a tua empresa. Eu já fui na minha cabeça, já falei assim, amanhã eu vou lá e já vou pedir minha carteira para dar baixa. Já fui com isso na cabeça. Sei. E pensa assim, e agora, como é que eu vou fazer? Que, querendo ou não, a sociedade era um pouco, assim, não hipócrita, era um pouco assim, vamos deixar do lado. Porque aqui em Catalão, mas eu acho que é mesmo. aqui na cidade, Ainda ela é hipócrita mesmo. Nesse aspecto, principalmente, Dentinho, muita gente, né, olha com aquela reserva, né? Como é que eu vou contratar uma pessoa de um braço só para trabalhar? A atividade que ele vai fazer, vou dar um exemplo, como o Mário também faz algum mês que ele faz, o Mário ele vai gastar 2 horas a mais que o Mário. Um dia eu dei uma palestra, uma empresa lá aqui dos misturadoras. Quer dizer que além de trabalhador, de técnico de segurança, ainda é palestrante também. A gente vai descobrindo aqui. Foi a palestra, assim, eu fui com um pouco Eu medo. queria fazer o registro aqui. Onde eu estava presente, né, numa palestra que o Dentinho fez numa empresa, numa CIPAT, né, numa Semana Interna de Prevenção de Acidente, e o testemunho do Dentinho foi extremamente positivo lá, né, porque realmente, como a gente já disse aqui, né, Nádio, esse relato de quem conseguiu passar pelo acidente e retomar de novo a sua vida profissional, ele é muito importante para que o trabalhador que ainda não passou por um acidente, ele pense 2 vezes antes de executar uma atividade perigosa. Pois é. Nessa palestra, eu falei para o trabalhador, eu falei assim, hoje eu quero fazer uma live, quando carregar essa caneca, eu quero fazer mais que ele. Eu tenho que fazer mais que ele, porque eu tenho um braço. Só que tem um porém. O trabalhador tem que pensar o seguinte, ele está na empresa, ele está ali para trabalhar, que ele vendeu a hora. Só que ele tem que pensar nele, que ele direito de recusa, para não acontecer igual como é comigo hoje. Hoje, Mário, Nádio, para não tomar um banho, eu preciso da ajuda da minha esposa. Um simples banho. É uma coisa que
não para um homem, mas para um ser humano. Uhum. Para mim, eu tive que adaptar. Mudou por completo. Hoje, para mim, até hoje, para mim comer, se for no restaurante, não é que assim, não é que eu não quero, eu tenho até vergonha, ou mais, ou Nádia, ou Thiago, quem estiver perto, me ajuda por comida. Se eu, até hoje, dentro da minha casa, se eu vou botar comida e o prato cair na minha mão, eu não como mais. Por causa desse, o que eu estou falando. Muita gente olha o dentinho é alegre, é brincalhão, mas tem umas coisas tão simples assim, que você dá conta de fazer, que eu não dou conta, para mim aquilo é o fim do mundo. A gente caminhando quase, como é que está o tempo, o nosso produtor Thiago, né? A gente já caminhando para encerrar esse bate-papo aqui, e eu ia deixar para o final essa parte, viu, Dentinho? Porque é realmente muito interessante a forma com que você recebe os trabalhadores aqui. Eu já observei o carinho que eles têm, e não por conta, vamos dizer, desse problema, dessa situação sua, da sua condição, mas é o seu jeito, é a forma que você atende todo mundo, que você conversa com todo mundo. Esse é o Dentinho. Eu não te conhecia antes dessa situação, desse problema, mas assim, você aprendeu com isso, e o ser humano vive aprendendo. Nós, né, Mário, vivemos nessa constante. E eu vou deixar para o final para o Mário falar quem é o Dentinho, como é que é essa convivência com o Dentinho aqui enquanto companheiro de sindicato, de chapa e de trabalho. Mas você citou algo, e o Mário reforçou, que é a questão do testemunho que você deu, né? Tem um ditado eu gosto muito desse ditado, que fala que um exemplo convence e um testemunho arrasta, né? E o que o Dentinho está fazendo aqui hoje, com certeza está arrastando muitas pessoas para abrir a cabeça diante de uma situação, de um caso que é muito sério, que é essa questão de se ter consciência do que representa a segurança, né, do trabalhador e a saúde dele no ambiente de trabalho, né, Mário? Então, é muito importante você aqui, Dentinho, não só para o trabalho que você faz, mas para a sociedade como um todo, né, Mário? É isso aí. Nós, em momento nenhum, a gente quis trazer o Dentinho e colocar aqui como um exemplo negativo, né? Mas a importância e a conscientização que o trabalhador hoje, às vezes, ele tem a oportunidade, antes de acontecer uma fatalidade com ele, que o Dentinho, né, no próprio testemunho dele, ele fala que antes ele pensava só em executar o serviço. E depois que ele passou por isso, ele buscou até qualificação, buscou entender como funciona a segurança do trabalho e fez disso uma mola que impulsionou a vida dele, né? Hoje ele está aí representando o trabalhador, né? Foi estudar sobre segurança do trabalho, mas que as pessoas que estão aqui hoje acompanhando esse podcast, os trabalhadores que estão nos ouvindo, que eles não esperem acontecer, né, isso, que as pessoas possam enxergar da maneira que a gente está querendo passar aqui a importância que tem a segurança na execução das suas atividades no trabalho. É isso. Dentinho, você é um exemplo de superação. Você é um exemplo para todos nós de que, mesmo diante de uma situação tão dura, tão difícil como essa que você enfrentou, é possível, sim, dar a volta por cima e ser exemplo, como é o seu caso. Eu tenho certeza que todos os trabalhadores que têm contato com você, né, veem você como um exemplo, pelo que você fez. Você não ficou parado reclamando da vida e do problema, quer dizer, você foi atrás e, né, se transformou nessa liderança também, porque eu já observei, né, o presidente Diego Hilário, o Danilo, enfim, toda a diretoria são líderes, e hoje você faz parte disso. Então, parabéns por ser quem você é e ser esse exemplo para todos nós, viu? Um abraço, obrigado. Obrigado a todos. Tá joia. Agora, para fechar você, Mário, como é que é ter o Dentinho como companheiro aqui de Metabase e esse trabalho que ele faz? Eu vejo ele, às vezes, ali na porta da fábrica, né, ali nas assembleias, e é uma figura que faz parte dessa engrenagem toda, né? Com certeza, né? O Dentinho, a gente até brinca que às vezes que ele é uma figura folclórica dessa aqui, né? Ele está presente em todos os movimentos, em todas as assembleias, é um companheiro de primeira hora.
Quem frequenta aqui o sindicato está sempre, né, encontrando o Dentinho. Toda vez que você vai precisar de uma cópia, de uma impressão, de orientação ali nessa área, o Dentinho está aqui. E uma particularidade, Nava, que para quem não sabe, e que é muito interessante, o Dentinho, as nossas assembleias são extremamente organizadas, né? É uma premissa que o presidente Diego nos deu, que o nosso momento de assembleia ele precisa mostrar a nossa força, inclusive através da nossa organização. E o Dentinho é um dos responsáveis por nos ajudar a organizar o trânsito, né? Mesmo conseguindo sinalizar só para um dos lados, né? Mas o Dentinho, a gente sempre traz essa brincadeira, essa alegria com ele, porque ele é um dos responsáveis por nos ajudar com o trânsito e assim, o Dentinho é um companheiraço aqui de primeira hora, como você disse, um exemplo de superação, né? Isso que ele passou na vida, não conseguiu tirar a alegria e a força do Dentinho de continuar vivendo, cuidando da família, sendo esse pai e esse avô, e, claro, representando, né, sempre os trabalhadores da melhor maneira possível. Para nós, para mim, é um prazer ter o Dentinho como companheiro aqui no sindicato, como companheiro de diretoria. Pois é, e para encerrar, Dentinho, você foi revestido agora com a autoridade de acompanhar todos os programas desse mês, porque nós vamos continuar, você como técnico de segurança, né, que estudou, que formou, nós vamos estar discutindo esse assunto ao longo de todo o mês de abril, devemos estar trazendo outros profissionais da área também, até técnicos de segurança também, para que o trabalhador, as famílias dos trabalhadores tenham consciência do quanto esse assunto ele é importante, que é a saúde e a segurança do trabalhador lá no seu ambiente. Então, você vai estar acompanhando e se tiver qualquer coisa aqui, você está autorizado, revestido de autoridade que lhe foi conferida pelo seu curso de técnico de segurança do trabalho, de me puxar a orelha, só para a gente fazer a coisa do jeito que o presidente manda e a gente tem que obedecer certinho, até porque a gente tem uma responsabilidade, né, de entregar o que há de melhor, não só para os trabalhadores, mas para a sociedade como um todo. Então, vou contar com você nesse mês aí também, viu? Ok, Bruno. Certo? Certo. Então tá bom, Mário, muito obrigado pela presença, fluiu bem, hoje com certeza mais um podcast que fica aí para a história e com a participação dele que tem nome de artista, hein? Não sei se você sabe, mas Antônio Marcos foi um dos grandes cantores que nós tivemos no Brasil, né? Meu pai gostava dele, por isso que ele pôs o meu nome. Tá vendo? Eu imaginei, né? Eu ia fazer essa chamadinha no início, mas arrematamos bem aqui o Metabase na cidade. Dentinho, muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui. Mário, mais uma vez. Um abraço. Vamos seguir firme aí. Esse mês de abril, portanto, um mês de conscientização da saúde, né, do trabalhador e segurança do trabalhador. Nós vamos estar falando sobre esse assunto aqui, mais uma vez agradecendo a sua audiência. Se inscreve aí no canal, ative o sininho, você vai ser notificado sempre que a gente tiver um conteúdo novo, inédito, como esse que você viu hoje. Procure aí Metabase, Sindicato Metabase nas redes sociais e você, né, compartilhe, curta, comente, vai ser uma honra ter essa interação. E mais uma vez o nosso agradecimento à Ivne pela produção e claro, o nosso produtor também, cadê o Thiago? Tá conosco? Aí sim, aí eu vi valor. Muito obrigado, Thiago, pela força também sempre conosco, dando essa qualidade aqui no nosso podcast e um agradecimento, claro, sempre mais especial a você que nos acompanhou. Por hoje é só, até o próximo Metabase na Cidade. Valeu! Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.